Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Agradeço a confiança em meu trabalho. Para quem ainda não fez, faça inscrição no meu canal, ative as notificações, tenha acesso a informações gratuitas sobre direito, sobre motivação, sobre música. E nesse vídeo vamos falar sobre a celeuma, qual índice de correção que nós aplicamos, TR ou IPCAE. E vou comentar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Gilmar Mendes, sobre o assunto. Esse é um debate que se arrasta anos a fio, e é lógico, TR acaba sendo um índice menor, menos benéfico ao trabalhador. Já o IPCAE seria um índice mais benéfico. Mas qual índice? Impactos da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, também tivemos o período do contrato individual de trabalho verde e amarelo, da MP 905 de 2019, que foi revogado expressamente pela MP 955 de 2020. Bom, separei aqui a decisão para a gente poder comentar e refletir. Eu vou identificar que decisão que é, a gente já vai direto lá para a parte mais importante, depois eu leio o corpo aí da decisão para que vocês tenham acesso à informação, tá bom? Então vamos aqui ao nosso quadro, Olha só, decisão do ministro Gilmar Mendes no agravo regimental na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade 58, Distrito Federal. Ministro Gilmar Mendes. Envolvendo, Procurador-Geral da República, agravante agravado, Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF. Deixa eu descer lá para a gente ver a decisão, envolvendo aqui os advogados, teve a amicus curiae, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviço de Tecnologia, Fitatelp, por aí vai, pessoal. Aqui eu só passando todo mundo aqui que passou, tá? Decisão. Trata-se de medida cautelar em agravo regimental interposto em 3/6/2020 pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão monocrática que deferiu a medida cautelar, petição 50535/2020. Vamos descer. Como é que ficou a decisão? Ficou aqui, Dispositivo. Por todo exposto, rejeito, ele rejeitou, mas só voltando aqui. Muitas vezes uma rejeição ela é importante para aclarar a decisão, porque havia uma dúvida se essa decisão do ministro Gilmar Mendes suspendia todos os processos do nosso trabalho em que envolvia a aplicação do índice. E, na verdade, o ministro Gilmar Mendes procurou esclarecer. Volta aqui. Por todo exposto, rejeito o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo em toto, na íntegra, a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Para que não pare dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede, presta atenção, mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura em controvérsia pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. Então, o regular andamento de processos judiciais ele continua, também não impede atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial, no que diz respeito a essa parcela do valor das condenações que se afigura em controvérsia pela aplicação de qualquer dos dois índices. Está aqui, publique-se, Brasília, 1º de julho de 2020, ministro Gilmar Mendes, o relator.
Agora vamos voltar lá para a gente ler o teor da decisão, que é importante, pessoal. Sempre falo da importância, veja. Hoje nós estamos aí na sociedade da informação, das informações, mas é fundamental que você não leia o assunto de maneira superficial. Tem que entender os fundamentos, o que levou o ministro a decidir num sentido ou no outro sentido. É o que a gente vai fazer, vamos conhecer o corpo da decisão. A Procuradoria-Geral da República, em síntese, requer a revogação da cautelar por entender que não foi demonstrada a existência do fumus boniuris, da controvérsia judicial relevante e do perigo in mora. Ao contrário, entende o Procurador-Geral que a medida cautelar representa perigo in mora reverso, uma vez que suspende as ações trabalhistas em prejuízo do empregado. Muitos fizeram até a pandemia do judiciário trabalhista, né? Alternativamente, requer a reconsideração parcial da decisão agravada, de modo a permitir a tramitação das execuções trabalhistas e que 1. Seria considerada apenas a TR, a taxa referencial, para a realização de atos concretos de execução, adjudicação e transferência patrimonial, sem prejuízo se considerar a diferença para o índice PCAE como parcela controversa a aguardar o julgamento definitivo pela Suprema Corte. E 2. Os juízos trabalhistas possam prosseguir com a regular interpretação do ordenamento jurídico, inclusive para exarar seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da utilização exclusiva da TR para a correção dos débitos, suspendendo apenas os efeitos de atos concretos de execução, adjudicação e transferência patrimonial relativamente a parcelas que transcendam o valor da aplicação da TR. Está aqui o EDOC 222, da ação declaratória de constitucionalidade 58 e EDOC 97, da ação declaratória de constitucionalidade 59. É o breve relatório. Aí decido vem a fundamentação. Da alegação de inexistência de fumus boniuris na medida cautelar. A Procuradoria-Geral da República sustenta, na decisão agravada, o ministro relator não apresentou fundamentação apta a indicar, mesmo em juízo perfunctório, próprio das medidas cautelares, a plausibilidade jurídica, e aí entra aqui no debate, né, das alegações de constitucionalidade dos artigos 897, parágrafo 7º, e 899, parágrafo 4º da CLT, com a redação dada, está aqui ó, pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, e no artigo 39, caput e parágrafo 1º da Lei 8.177 de 91, dispositivos objeto dessas ações declaratórias. O parquet também defende que a decisão agravada não teria apontado controvérsia judicial relevante, necessária ao conhecimento da ação declaratória de constitucionalidade. Não verifico qualquer possibilidade de procedência da insurgência recursal quanto a esses pontos. A decisão cautelar recorrida, enquanto materialização de um exercício do poder geral de cautela da jurisdição constitucional, visou a preservação do resultado útil de uma eventual declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em sede de controle abstrato dos artigos 897, parágrafo 7º e 899, parágrafo 4º da CLT. A controvérsia sobre a constitucionalidade desses dispositivos legais, como se sabe, deve ser compreendida em um contexto histórico bastante peculiar de decisões da Justiça Trabalhista sobre a matéria. E aí, é legal a explicação aqui. Ó. Ainda em 2015, o plenário do Tribunal Superior do Trabalho, na arguição de inconstitucionalidade número 47960-2011-540231, em sessão de 4/8/2015, declarou a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177/91, na parte em que ele regulamenta a incidência da TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento a título de índice de correção monetária e definiu o IPCAE como fator de atualização de créditos trabalhistas em vista do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas da inconstitucionalidade 4357, 4372, 4440 e 4425. Ocorre que após a referida decisão do TST em 2015,
o Congresso Nacional editou aqui a reforma trabalhista, presta atenção, que alterou a CLT, dando a seguinte redação atual aos dispositivos questionados nessa ação declaratória de constitucionalidade. Olha só, o 879, pessoal, voltando aqui, é o artigo que trata basicamente da liquidação. A execução na CLT está regulamentada entre os artigos 876 a 892. E nós temos o artigo 879 aqui tratando do assunto. Voltando aqui. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Veja o que vaticina o parágrafo 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de maio de 91, incluída pela reforma trabalhista. Quer dizer, é uma taxa menor, né? Uma taxa prejudicial. Daí o debate da reforma trabalhista, e é fácil verificar, até porque a reforma trabalhista ela teve um claro viés empresarial, né? Do lado do tomador de serviços. O que, obviamente, a taxa não seria pelo maior índice, sim pelo menor índice. Tá? Artigo 899, ele já trata de recursos, mas olha só. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, permitida execução provisória até a penhora. Duas grandes características, né, aqui dos recursos. A primeira é, em tese, a desnecessidade de fundamentação, de motivação, e, em regra, o efeito apenas devolutivo. Aquela ideia de tantum devolutum quanto appellatum, que o efeito suspensivo ele é excepcional, mediante requerimento dirigido ao tribunal, com base na súmula 414, testeio item 1, a parte final, que faz remissão ao artigo 1029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Quando do ajuizamento da presente ação declaratória de constitucionalidade, a requerente apresentou inúmeras decisões de tribunais de todo o país e mesmo do TST, do nosso trabalho, afastar por suposta inconstitucionalidade as normas objeto dessa ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, mesmo após a reforma trabalhista, os tribunais do trabalho persistiram na tese de inconstitucionalidade da aplicação da TR. No período recente, o TST tem reiteradamente afastado a incidência dos dispositivos legais objeto da presente ADC para substituir a aplicação da TR pelo IPCAE e destaque-se, sem observar a cláusula da reserva do plenário, artigo 97 da Constituição, e a súmula vinculante número 10 desse Supremo Tribunal Federal, TST, agravo regimental, aqui ó, agravo em agravo interno, aqui ó, agravo em agravo interno de recurso de revista, agravo aqui ó, o agravo regimental, o agravo interno, em agravo de instrumento, em recurso de revista 223668-2013, 5405, relator ministro Maurício Cunha Delgado, terceira turma. Aí tá aqui o agravo em recurso de revista, tem o número, relatora ministra Dora Maria da Costa, oitava turma, decisão 2019. É oportuno observar que na fundamentação das referidas decisões, o TST tem entendido que a declaração de constitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177/91, decidida pelo Tribunal em 2015, na arguição de inconstitucionalidade, tem o número aqui, teria implicado a perda de eficácia normativa do artigo 879, parágrafo 7º da CLT. 879, parágrafo 7º da CLT, ao que parece, mesmo com a redação dada pela Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. Veja-se, agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo reclamante. Nulidade de cláusula coletiva, empregados que permanecem trabalhando após se aposentarem pelo INSS. Afastamento do trabalho superior a 15 dias por doença, pagamento de complemento salarial e impossibilidade. Recurso de revista interposto pelo reclamante, correção monetária dos créditos trabalhistas, índice aplicável. Consoante entendimento adotado pela oitava turma, com base na decisão do Tribunal Pleno dessa Corte Superior, com correção dos créditos trabalhistas, aplica-se a TR até 24/3/2015 e o IPCAE a partir de 25/3/2015,
Essa turma considera ainda, entendimento a que me submeto por disciplina judiciária, que o artigo 879, parágrafo 7º da CLT, perdeu a sua eficácia normativa em fase da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 39 da Lei 8.177, na medida em que o dispositivo da legislação esparsa conferia conteúdo à norma da CLT, tendo em vista a adoção de fórmula remissiva pelo legislador, recurso de vista conhecido e provido. Está aqui, decisão da ministra relatora Dora Maria da Costa. Sendo despiciendo dizer que as leis nascem com presunção de constitucionalidade, ao meu sentir, a mera interpretação dada pelo TST às normas impugnadas nessa ação declaratória de constitucionalidade em tais decisões, por si só, seria capaz de configurar a controvérsia judicial relevante para fins de processamento dessa ação declaratória de constitucionalidade. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade, esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado, mas também, sobretudo, a invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo, como já destaquei em âmbito doutrinário. Tá aqui, ele tem um livro com o direito constitucional e esse livro, inclusive, recebeu premiação, o prêmio Jabuti. A generalização de decisões contrárias a uma decisão legislativa não inviabiliza, antes recomenda, a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. É que a situação de incerteza na espécie decorre não da leitura e da aplicação contraditória de normas legais pelos vários órgãos judiciais, mas da controvérsia ou dúvida que se instaura entre os órgãos judiciais que, de forma quase unívoca, adotam uma dada interpretação e os órgãos políticos responsáveis pela edição do texto normativo. Está aqui o trecho da obra. Ademais, tenho extrema dificuldade em acolher o argumento da Procuradoria-Geral da República de que não haveria controvérsia judicial na matéria porque a questão já estaria pacificada no âmbito do seu trabalho desde 2015 e que nem mesmo em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, que detém o monopólio da fiscalização abstrata de constitucionalidade, cogita-se que uma decisão judicial possa ser vinculante em relação ao Poder Legislativo. Como bem ressaltado na doutrina, as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional são insuscetíveis de invalidação pelas instâncias políticas. Isso, porém, não impede que seja ditada uma nova lei com conteúdo similar àquela que foi declarada inconstitucional. Essa posição pode ser derivada do próprio texto constitucional, que não estendeu ao Poder Legislativo os efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, artigo 102, parágrafo 2º, e artigo 103-A da Constituição, uma obra do Daniel Sarmento, Direito Constitucional. Admitir que o fato de a Justiça Trabalhista ter decidido pela inconstitucionalidade da aplicação da TR em 2015 macularia de inconstitucionalidade ou esvaziaria eficácia normativa de ato normativo aprovado pelo Congresso Nacional em 2017 constitui entendimento bastante heterodoxo do ponto de vista do princípio da separação de poderes. Tratar-se-ia do reconhecimento de uma verdadeira vinculante das decisões do TST em relação ao Parlamento, o que não parece compatível com o texto constitucional. Ademais, ainda quanto à efetiva configuração de uma controvérsia judicial, registre-se que, mais recentemente, em decisões monocráticas proferidas aqui no recurso extraordinário e a reclamação, ambos de minha relatoria, esclareci que as decisões do trabalho que afastam a aplicação dos artigos 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de constitucionalidade, aqui 4425, 4357, tampouco se adequam ao tema 810 da sistemática de repercussão geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960 de 2019 para a correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório. Isso porque a especificidade dos débitos trabalhistas, em que pese a existência de princípios como hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção que aparta
o caso concreto da controvérsia tratada no tema 810, tornando inviável a pena se considerar débito trabalhista como relação jurídica não tributária. Desse modo, considera irreparável a decisão recorrida no que comprovou a ampla existência do fumus boniuris a autorizar a concessão da cautelar. E aí, tópico 2, da alegação da inexistência de periculum in mora da cautelar. Quanto ao requisito do periculum in mora, a Procuradoria-Geral da República defende que o ministro relator não apresentou fundamentação apta a justificar de forma específica e suficiente os motivos pelos quais a epidemia da Covid-19, o julgamento de arguição de inconstitucionalidade pelo TST e a garantia do princípio da segurança jurídica impõem, conjuntamente com urgência, a suspensão de todos os processos judiciais em que estejam sendo discutidos os artigos 879, parágrafo 7º e 899, parágrafo 4º da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista, e o artigo 39, caput, parágrafo 1º, Lei 8.177 de 91, dispositivos objeto das ações declaratórias de constitucionalidade. Melhor sorte não assiste ao parquê quanto a esse argumento. Além de haver reiteradas decisões do trabalho no sentido de declaração da inconstitucionalidade dos artigos 879, parágrafo 7º e 899, parágrafo 4º da CLT, destaquei na decisão recorrida que em 15 de 6 de 2020 o TST iniciou o julgamento da arguição de inconstitucionalidade, tem o número aqui, cujo objeto consiste justamente na apreciação da constitucionalidade em sede de controle difuso dos preceitos normativos impugnados nessa DC. É inegável que eventual conclusão do julgamento desse paradigma, que já conta com a maioria de votos para a declaração de inconstitucionalidade das normas objeto dessa DC, tem o condão de agravar o quadro de insegurança jurídica, além de ser capaz de comprovar danos de edifício de reparação. Esses possíveis danos são ainda mais prementes dado o contexto da crise sanitária e social relacionadas à pandemia do Covid-19. Como se sabe, a discussão sobre o índice de correção monetária aplicável às decisões judiciais aqui tem por objetivo garantir a identidade financeira da quantia ao longo do tempo, evitando-se que as partes do processo sejam prejudicadas pela mora na prestação de juízo. Perceba, né, que muitas vezes pelo volume de serviço, pela correria, nós temos alguns erros de português aqui da decisão, né, que foi dada. Apenas a título ilustrativo, se compararmos as possibilidades de aplicação de correção monetária e juros de mora no âmbito de uma condenação trabalhista, considerando a evolução histórica da DTR e do IPCA nos últimos 5 anos, é possível perceber que a diferença acumulada entre os índices seria de aproximadamente, olha só, 25%. Como destacado em manifestação ajustada aos atos pelo amicus curiae CNI, essa diferença relativa acentuou-se nos últimos anos, dado ao crescimento da taxa de IPCAE, como ilustrado no gráfico abaixo. E aí tem o gráfico aqui mencionado pela própria decisão. Essa diferença é exponenciada com a aplicação dos juros de mora no âmbito das condenações trabalhistas. Desse modo, é inequívoco que a discussão aqui travada suscita impacto econômico bastante significativo no cenário nacional, sobretudo considerando as repercussões desencadeadas pela crise decorrente da pandemia da Covid-19. Assim, resta plenamente demonstrado o periculum in mora que embasou a concessão da medida cautelar. Da delimitação do alcance da decisão de suspensão nacional dos processos proferida nessa DC. Por fim, cumpre esclarecer o alcance da medida cautelar deferida, até mesmo considerando as interpretações controvertidas advindas da decisão agravada que tem sido veiculadas nos últimos dias. Dada a própria essência do Instituto, a suspensão nacional de processo em sede da ADC, com fundamento no artigo 21, e esse é o fundamento da Lei 9868/99, tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o efeito da aplicação do artigo 21 da Lei 9868 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada, nesse sentido conforme a DC 4, que tem o ministro Sidney Sanches mencionando. Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor,
a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato. Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título. Ressalte-se a propósito que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa, só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de constitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo Supremo Tribunal Federal, tudo nos termos do parágrafo 12 do artigo 525 do CPC. Em situações como a hora colocada, resta claro que a medida controvertida, o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas, é matéria passível de apreciação pelo juiz, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC, de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista, o que possa vir a ensejar a aprovação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice PCAE como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos artigos 879, parágrafo 7º e 899, parágrafo 4º da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista. Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial, no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigurem em controvérsia pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. Há controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e de PCAE, parcela controvertida, é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito dessa ADC. Ressalte-se que, com a prolação de decisão final do Supremo Tribunal Federal da Nação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões às temáticas trazidas pelo Código de Processo Civil acima descrita. Dispositivo, vou ler de novo aqui. Por todo disposto, rejeita o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo em toto uma decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Para que não pare dúvida sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial, no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigurem em controvérsia pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. Então tá aí, pessoal. E de novo, eu começo sempre pela decisão. Ministro Gilmar Mendes. Ou seja, a celeuma continua e temos que aguardar a decisão plenária sobre o assunto. Lembrando que TR seria um índice menor, um índice menos benéfico ao trabalhador, mas foi um índice trazido em tese pela reforma trabalhista, e o IPCAE seria um índice mais benéfico, partindo dos princípios clássicos da área trabalhista, alinhavados pelo saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues como o princípio da proteção. Pessoal, é isso. Agradeço, um vídeo longo, esse não tem jeito. A gente teve que passar para entender a decisão do ministro Gilmar Mendes. Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.